Olá, pessoal! Vamos estudar um pouquinho de Linguística 1, volume 2, para a nossa avaliação presencial número 2. Meu nome é Marise Souza, eu sou aluna do primeiro período de Letras e Literatura da UF, convênio com o CEDERJ. Nessa aula 22, a gente vai conhecer mais um linguista que veio a alargar o paradigma de Ferdinand de Saussure. O nome dele é Émile Benveniste. Difícil de falar. Ele foi um linguista francês, conhecido por seus estudos sobre as línguas indo-europeias e também porque ele acrescentou um novo objeto ao estudo da linguística, que a gente vai ver já já, a enunciação. Saussure, o pai da linguística como ciência, estabeleceu para que ela fosse aceita como ciência e para que ela fosse retirada de outros campos do saber, como, por exemplo, a psicologia, a sociologia, ele fez um recorte. Então, ele colocou a linguística como tendo seu objeto a langue. E a langue, então, seria esse sistema inconsciente, sincrônico, interno, de relacionamento entre os signos, que ocorre no nosso cérebro. Quando esses signos se relacionam de tal forma que chegam a sair da nossa boca na fala, isso já não é mais objeto da linguística segundo Saussure. Porém, isso seria maravilhoso se a língua não fosse surpreendente, como diz lá na nossa apostila. E a contribuição de Benveniste foi trazer um novo objeto para a língua, para a linguística, que foi a enunciação. E a enunciação, ela promove a existência do sujeito. Então, ele atentou para o fato de que o sistema linguístico proposto por Saussure não considerava essa figura, o sujeito, que para ele é uma figura primordial. E o sujeito, então, inserido no momento histórico, num espaço real, não abstrato, é a língua em movimento. Essa introdução do sujeito no sistema linguístico faz nascer a teoria do discurso. E aí a gente vai ver dois linguistas falando, de Bois e Fiorin, sobre essas teses de Benveniste. Então, para de Bois, discurso é a linguagem posta em ação, a língua assumida pelo falante. Legal, né? A gente já vem um pouco comentando sobre isso. A língua já saiu lá da mente, né? O falante já se apropriou dessa língua e agora ele coloca a língua em ação. Isso é discurso. Para Fiorin, há duas teses centrais para qualquer teoria do discurso. Então, elas são indispensáveis para que haja um discurso. Primeiro, o discurso, ele obedece à estrutura da língua, sim, mas ele é da ordem do acontecimento, ou seja, ele tem um contexto histórico. E a outra tese para esse autor é que não há acontecimento fora dos quadros do tempo, do espaço e da pessoa. Todos esses elementos, vamos dizer assim, externos, que para Saussure não eram importantes, eram considerados até diacrônicos, para Benveniste, eles são parte do estudo da língua e eles encaixam muito bem na teoria do discurso, onde a gente tem a presença do sujeito. Depois da gente estudar com Saussure a metáfora da folha de papel, onde de um lado você tem o signo e do outro lado você tem o significante. E se você pega uma tesoura e corta, né, esse papel, você está afetando os dois. Então, eles estão irremediavelmente unidos, signo e significante, como a face de uma mesma moeda. Para Benveniste, isso muda um pouco de figura.
como é bem diferente ver a língua em seu uso, em seu emprego, e não como um sistema abstrato de signos linguísticos que se determinam entre si. Então, ele ultrapassa um pouco esse paradigma de Saussure. E por criar um novo objeto, a partir de um outro ponto de vista, Benveniste propõe um outro conceito, que seria o da anunciação. Vamos entender um pouquinho que conceito é esse. Enunciação é este colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização. Então, eu preciso de alguém que tome a iniciativa de pôr a língua em movimento. Este alguém é o enunciador. Tem outras formas também de denominar esse sujeito. Vamos aqui para o quadrinho do lado. A língua não é um sistema que existe fora das práticas humanas, então ela está bem atrelada ao nosso dia a dia, à nossa vida. Por isso mesmo, ela só pode ser analisada quando ela está em uso. Isso desloca aquele conceito de língua de Saussure. É necessário haver sujeitos. Um eu, como agora eu estou fazendo, enunciando, e um tu, o enunciatário, alguém que está recebendo essa informação, numa dada situação, no espaço e no tempo. Hoje é dia 1º de novembro de 2018. Estou perdida no tempo e no espaço. Mas esse vídeo vai ficar aqui, né, gravado. Então as pessoas, sei lá, ano que vem, primeiro período de letras, pode se interessar por estudar e vai assistir esse vídeo que foi gravado nesse tempo e nesse espaço aqui, na minha casa. Para Benveniste, o objeto de estudo, então, é a enunciação. E ter esse objeto de estudo, a enunciação, significa dizer que se vai analisar o enunciado, ou seja, aquilo que é produzido pelo enunciador. E aí a gente precisa de 3 elementos. O eu, que enuncia, que pode também ser reconhecido como locutor, o enunciatário, o sujeito enunciativo, o tu, para quem se enuncia, também encontrado na literatura como enunciatário, alocutário, são a mesma coisa. E precisamos do espaço, do lugar e tempo em que esses sujeitos estão inseridos. Olha que interessante. Eu fui lá, li a apostila, fiz um resumo da aula, mas eu nunca vou conseguir reproduzir fielmente o que está escrito lá. E você aí, né, o enunciatário, o alocutário, que está ouvindo essa enunciação, se você for reproduzir com as suas próprias palavras esse vídeo, ou seja, comentando com seus colegas de turma sobre este assunto, você também não vai conseguir reproduzir fielmente como eu o fiz, a não ser que você reproduza o vídeo, né? Mesmo assim, se eu pegasse a apostila e lesse para vocês cada palavrinha da apostila, a forma como eu leio, a entonação que eu dou a certas partes da apostila, o destaque, de repente, o tom que eu dou nessa leitura, pode também ser diferente de outra pessoa lendo, e isso pode gerar uma compreensão também diferente da mensagem. Por isso, a gente entra agora com esse conceito de atualização da língua, que seria o quê? Uma enunciação nunca é reproduzida de forma idêntica, foi o que eu falei, né? Assim, a própria repetição, então eu estou aqui gravando esse vídeo, se eu fosse gravar outro vídeo sobre esse mesmo assunto, ou se eu vier a dar uma aula sobre esse assunto, nunca será igual.
pois a cada vez que falamos, escrevemos ou lemos, produzimos novos enunciados. Isso é a atualização. Não quer dizer que eu estou tornando aquele enunciado mais atual, mas eu estou transformando esse enunciado à medida em que eu vou repetindo. Essa repetição é a atualização da língua, que só acontece quando a gente coloca a língua em movimento. Vamos ao resumo. A língua entendida nos termos de Saussure como um sistema de signos linguísticos, antes de qualquer enunciação, só pode ser entendida como possibilidade de língua, de acordo com Benveniste. O discurso é da ordem da história, isto é, do acontecimento. Sem um sujeito enunciativo, não há anunciação, apenas uma possibilidade de enunciação. Eu falei anunciação, desculpa. Ao enunciar, o sujeito se apropria da língua. O termo eu denota o sujeito enunciativo. Locutor é aquele que profere a enunciação. O termo tu denota o sujeito para quem o ato enunciativo se dirige. Alocutário é para quem o locutor enuncia. Benveniste vê aquilo que conhecemos por pronomes pessoais e demonstrativos como indivíduos linguísticos. Segundo Benveniste, também a temporalidade é produzida na e pela enunciação. Valeu, gente! Boa sorte!